Deixa eu abrir aqui meu coração. Desde que eu comecei a usar o Obsidian, eu tenho encontrado algo que todos nós buscamos: paz. E eu percebo quão importante é essa paz no meu dia a dia se eu comparo com o ano passado. O ano 2023 inteiro foi de uma angústia constante, porque eram 3 clientes, mais de 10 pessoas na empresa, um monte de assuntos que eu tinha que dar atenção. Enfim, foi muito pesado o ano passado. Eu tive mini taquicardias ao longo do tempo. Enfim, foi muito complicado mesmo. E aí, esse ano, com o Obsidian, eu consigo garantir para você que só de eu ter um processo em que eu capturo as notas, em que eu consigo voltar no tempo, eu consigo ver a evolução e consigo ver as ações que eu tomei diante de vários contextos e refletir sobre isso. Mas antes mesmo de refletir, eu consigo ficar em paz. Então, se eu saio do computador, eu tô tranquilo, porque eu não preciso ficar segurando aqueles contextos na minha cabeça, porque os contextos estão no computador. Gente, isso é libertador. Eu tô falando do fundo do meu coração. Pra mim, principalmente, que tem vários contextos ao longo do dia, tem sido libertador ter um sistema em que eu possa simplesmente jogar tudo que tá na cabeça lá e saber que eu vou voltar e vai estar lá. E é muito doido pensar nisso, porque eu tenho TDAH, o Obsidian foi o meu hiperfoco no início de janeiro, criei vários processos, boa parte desses processos se mantém, evoluí eles. Hoje ele não é tanto o meu hiperfoco, mas mesmo não sendo hiperfoco, ele é a base do meu processo do dia a dia. Eu vou mostrar para vocês em detalhe, mas todos os meus dias começam e terminam com a nota diária. Tá toda a minha agenda lá na nota diária, todas as minhas ações, todas as minhas reuniões, todas as minhas ideias estão lá. As notas diárias, elas linkam para outras notas e nessas notas eu vou elaborando os pontos. Enfim, tudo começa lá. O Obsidian é ótimo. Eu falei sobre ele no primeiro vídeo dessa nova leva do canal. Volto aqui para reiterar, ele continua sendo ótimo. Mas mesmo assim, eu recebi alguns comentários que mostraram que a gente pode falar um pouco mais sobre o Obsidian. Eu percebi uma dor específica que é começar a usar o Obsidian. Inclusive teve alguns comentários, como desse rapaz aqui, dizendo que, poxa, essas ferramentas mais atrapalham do que ajudam, você fica tentando buscar um sistema perfeito, só perde tempo, procrastina. E eu tô com ele. Nesse aspecto, sim, qualquer ferramenta que você busque primeiro criar um sistema perfeito, para daí você começar a tomar notas, você vai cair numa armadilha, que é basicamente a mesma armadilha do Tutorial Hell, mas com as particularidades. Desde que eu comecei a falar sobre o Obsidian, um monte de gente chegou para mim, mas eu preciso ter isso aqui resolvido para começar a anotar lá. Alguns foi, poxa, mas eu preciso ter um sistema que guarde a documentação dos meus projetos pessoais. Eu preciso ter um sistema que conecte com o Kindle. Eu preciso ter um sistema que conecte com o YouTube. Tem vários desafios ao longo dessa jornada de você anotar e as pessoas querem resolver esses desafios antes de criar o hábito de anotar. E eu tô aqui para dizer para você, tá errado. Como que eu vou ajudar você a tratar isso? Esse vídeo vai te dar um passo a passo do seu primeiro desafio com qualquer aplicativo de gerenciamento de conhecimento, que é capturar notas. Tudo começa na captura. Então eu vou mostrar para você como você vai configurar inicialmente seu Obsidian para otimizar ele para captura, assim que você termina a configuração. Então segura na minha mão, porque esse vídeo vai ser bem instrucional, bem passo a passo. E se você não me conhece, eu sou o Lucas Badico, dev, mentor e apaixonado por programação, e eu tenho uma empresa que fornece mentorias e consultorias para times técnicos que buscam elevar o seu nível. E o nosso objetivo aqui no YouTube é construir uma comunidade de profissionais que buscam sempre estar evoluindo. E sim, depois do Mano Devin ter reagido ao nosso vídeo sobre Obsidian, que, cara, tem que deixar aqui um agradecimento muito especial ao Mano Devin, arrebentou muito. Muito obrigado pelo react, trouxe muita gente aqui pro canal. Ele soltou uns spoilers sobre a questão do segundo cérebro, essa questão de conectar uma IA ao seu Obsidian. A gente não vai entrar nesse ponto no vídeo de hoje, mas aguardem, deixem comentários, curtam bastante esse vídeo que eu trago o vídeo sobre como conectar uma IA ao seu Obsidian. Essa pesquisa já começou e não vai ser uma IA da OpenAI, hein? Vai ser uma IA local, tendo tudo no ambiente privado, seguro e pessoal para você. Basicamente eu quero construir um Jarvis. Mas antes de chegar nesse objetivo final, a gente precisa voltar, dar uns passos atrás e entender como começar essa jornada. O que eu faço logo depois de instalar o Obsidian? Mas vamos parar de falatório e vamos entender como que a gente pode começar a capturar notas com o Obsidian. Essa primeira parte do vídeo a gente vai configurar o Obsidian. É uma coisa que você vai ter que fazer apenas uma vez. Depois de você ter feito, você vai só começar a anotar. Agora, o que eu vou fazer? Você precisa ter uma pasta no seu computador que você guarde os seus repositórios. Se tem uma recomendação que eu posso dar para você, é que você tenha uma pasta para repositórios, onde você vai guardar tudo que é código e agora tudo que são suas notas. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai abrir o Obsidian.
No meu caso, abriu o meu projeto. Vocês vão reparar que já abriu a nota diária, então o que eu vou mostrar para vocês é o que eu faço, tá bom? Mas agora eu vou pedir para abrir um novo Vault. E eu vou usar essa opção aqui, Open Folder as Vault. A gente vai, na pasta que a gente acabou de clonar, fazer um Open, prontinho, e você tem o seu Vault zerado. Olha só a diferença. Parece que não é tanta diferença, mas repara só nisso. A quantidade de ícones que tem aqui, comparado aqui, a quantidade de ícones que tem aqui, comparado aqui, e o sidebar. Olha como o sidebar está diferente. Toda vez que você começar um novo Vault, independente se você já tiver outro Vault configurado igual eu tenho, o seu Vault vai começar dessa forma, cru, zerado, sem nada. E tá tudo bem, a gente vai configurar esse Vault agora. Mas antes da gente entrar nessas configurações, deixa eu mostrar como que funciona o MD, coisas mais básicas que você vai usar de fato. Para você começar um título é a coisa mais boba do mundo, jogo da velha, seu título aqui. Um subtítulo é 2 jogo da velha, e aí subtítulos do subtítulo você vai aumentando a quantidade. Certo? O que é legal? Quando você faz isso, você tem a estrutura do seu documento aqui nessa abinha. Eu não uso tanto, mas é interessante saber que tem. Outra coisa que a gente usa demais, listas. Listas é traço, item, traço, item, traço, item, certo? Outra coisa que é muito comum é checklist. Vocês vão ver que eu uso checklist demais. Checklist é traço com chaves e aí vira uma checklist. Task, task, task. Se você quiser fazer um sub-item, você pode tab ou shift tab para voltar. Você pode ter uma task, faço demais isso, e ter uma lista dentro da task. Mas se a gente olhar aqui, esse ícone aqui leva a gente para o gráfico da lista, certo? E a grande mágica do Obsidian é nos entregar o modo de você interconectar de forma não estruturada as notas. Como é que você faz isso? É muito simples, é muito simples. A gente vai criar aqui, pode ser um título, um texto, qualquer lugar. Setup inicial para... Vamos lá. Então aqui teve o GitHub, requisitos, GitHub Desktop, Obsidian, GitHub Account. A gente fechou aqui. Quando você tiver concluído uma task, você fecha aqui. Digamos que você saiba que você vai querer escrever uma nota apenas sobre o Obsidian. Você não precisa ter escrito a nota para linkar no seu documento que cita o Obsidian. Se a gente voltar para o gráfico, olha só, README Obsidian. Pode ver que o Obsidian está meio apagadinho. Por quê? Porque ele não existe ainda. Se você quiser criar, é só você clicar e a sua nota sobre o Obsidian é criada. Se você voltar para o gráfico, agora elas estão cheinhas. Aqui no Obsidian, a gente vai fazer alguns setups. Então, a gente vai configurar o Daily Note, a gente vai configurar os Community plugins, que vão ser o Calendar, o Obsidian Git, e a gente vai falar também sobre o ScaleDraw, que é um plugin que eu amo aqui no Obsidian. Vai ser um bônus aí. Não tem a ver com a captura exatamente, mas acredito que muito dev vai se beneficiar disso. Então eu tenho essa nota, e o que é legal? Aonde estava aqui o mapa do documento, você tem a lista de backlinks e a lista de outgoing links. Então, se eu quiser aqui criar uma nota para o ScaleDraw, que é uma ferramenta que vive fora do Obsidian, olha só o que acontece. Eu tenho a menção no README dessa nota e eu estou mencionando nessa nota o ScaleDraw. Eu não criei ele ainda, ó, tá até falando, ó, não foi criado ainda. Se a gente for no gráfico, eu tenho 3 pontos, um deles não foi criado. Então, cara, é só você escrevendo. Basicamente, você vai construindo conhecimento. Mas, claro, só dizer isso, para algumas pessoas vai ser suficiente, para outras pessoas vai dizer, mas como é que eu começo? Para mim, tudo começa na Daily Note. Você viu um sneak peek disso quando eu mostrei o meu Vault configurado. Vamos configurar esse Vault para ficar o mais próximo daquele? Primeira coisa é a gente entender as configurações do Obsidian. Você clicar na engrenagem, vai abrir as configurações gerais. Você tem os Core Plugins. Nesse Core Plugin, você tem o Daily Note. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma pasta para suas Daily Notes, ok? Tem essa opção de você abrir o Daily Note no Startup. É muito legal. Olha só. Foi criada uma pasta com a data de hoje. Perfeito, né? E agora você começa a capturar, igual eu estava capturando lá. Então, o que eu costumo fazer é colocar horários. Então, eu sei que às 10 da manhã eu tenho a primeira daily. Aí, eu sei que eu quero sair para caminhar até umas 6 da tarde. Então, eu vou colocar aqui 18 caminhada. Eu sei que eu vou ter uma reunião às 13. Então, eu coloco aqui reunião importante. Então, eu coloco no início do meu dia um mini
mini resumo de como vai ser ele, ou como eu espero que seja ele. Conforme as coisas acontecem, por exemplo, tô caminhando e eu tive uma ideia, eu vi um vídeo, eu coloco aqui, assistir tal vídeo, e aí eu coloco o link. Pensei em tal coisa. Claro que só coisas importantes, né? E você vai fazendo. Na dele, putz, alguém falou algo importante que precisa ser falado. Precisamos discutir tal e tal ponto. Você vai falando, vai fazendo. E conforme vai fazendo, as coisas vão acontecendo, você vai ticando para dar aquela sensação, dar aquela descarga de dopamina gostosa que a gente precisa no nosso dia a dia. Pronto, você tem um setup meio que inicial. Você vai olhar aqui, eu tenho uma pasta. Tá, só que isso não é suficiente. Se você lembra, no meu caso, eu tinha um calendáriozinho aqui. Aquele calendáriozinho te dá poderes especiais. Deixa eu mostrar. Como é que você vai instalar aquele plugin? Você pode ver que não tem calendário aqui. Você precisa ligar os plugins da comunidade. Quando você faz isso, para quem é dev, você basicamente está transformando o seu Obsidian em um VS Code com as extensões, porque aqui você vai buscar extensões da comunidade. Você vai ligar, eu vou fazer um browser e procurar o calendário aqui. Você pode ver que vai ser um dos primeiros aqui. Você vai instalar e aí você precisa dar um enable nesse plugin. Vamos fechar aqui. O que aconteceu? Parece que não aconteceu nada, mas olha só, o calendário está aqui. Qual que é a mágica do calendário? O calendário, quando você clica, ele cria uma nova nota caso não tenha para aquele dia. Tá vendo? Ó, eu posso vir aqui e criar notas para todos os dias dessa semana. Ó, ele está criando aqui do lado. E você pode reparar que ele tem esse negocinho de pontos, tá vendo? Uns pontinhos embaixo. Esses aqui estão com os pontos pretos preenchidos e esse aqui tem um ponto não preenchido. O que é? Ele está indicando se tem coisa para você finalizar. Quando você finaliza, olha só, ele deixa todos os pontos preenchidos. A quantidade de pontos que ele vai mostrar vai depender da quantidade de texto que você tem naquela nota. Uma prática que eu estou fazendo e que eu vou trazer em outro vídeo depois é processar essas notas diárias para tentar sempre deixá-las com um ponto. Porque se eu tenho muito texto, por exemplo, essa daily, digamos que eu tenha tudo isso de texto nessa daily. O que eu faço? Eu clico aqui e extraio. Então, eu vou colocar daily 2024. Eu uso sempre a data como um index. É muito importante isso, principalmente para reuniões, dailies e outras coisas que acontecem diariamente. Daily cliente. Pronto, olha só o que aconteceu. Todo aquele texto que eu tinha foi para nota de daily cliente. Resolvido o meu problema. E a minha nota diária fica enxuta. Quando você está no dia, você só escreve. Você só vai escrever. Você faz isso só depois que você quiser processar. A gente vai falar de processamento mais a fundo em outro vídeo. Vamos seguir em frente. Então agora você tem a sua sidebar aqui com os seus arquivos, você tem o seu calendário, mas daí você vai dizer, Lucas, eu queria ficar com a estrutura do meu texto aqui exibida e ver o calendário. O que eu faço? Como é que eu faço para ter ele igual estava do seu? Gente, no Obsidian tudo é um painel, então eu posso carregar esse calendário e colocar aqui. Olha só, posso fazer melhor. Eu posso mover o conteúdo outline para cá e eu posso colocar as tags aqui. Você tá vendo? Então, tudo que é tag tá aqui. A gente não vai falar muito sobre tag, mas só para você entender, tag é você colocar a hashtag, a mesma de título, mas você não colocar espaço e colocar algum conteúdo. Então, por exemplo, Obsidian. Pronto, você tem uma tag no seu documento. Uma coisa importante é que tags aparecem também no gráfico. Pronto, com o que eu mostrei aqui, você já pode começar a capturar suas notas. Esse é o básico do básico. Eu quero comentar sobre 3 outras soluções que fazem parte do meu dia a dia. A primeira delas é sobre uma limitação do Obsidian, que é o Obsidian Mobile. O Obsidian Mobile, ele funciona muito bem e eu consegui fazer ele sincronizar usando o iCloud, só que eu tive alguns problemas. Eu não quis pagar $8 mensais para ter o Obsidian Sync, existe um serviço para sincronizar seus devices. Eu uso o ambiente Mac, não consigo usar o Google Drive, não consigo usar o Dropbox para fazer essa sincronização, infelizmente. Quem usa Android consegue. E aí eu bati num problema, porque eu até consigo ter o mesmo vault do desktop no celular, mas com limitações. Quais são as limitações? Se eu modificar a estrutura de pasta, os arquivos, mudar as coisas de lugar no desktop, eu não tenho isso refletido no mobile. Eu tenho refletido se eu modificar a nota em si, então se eu fizer uma alteração no mobile, eu vou ter essa mesma nota alterada no desktop, mas eles não vão ficar em sync em questão de movimentação de arquivos. Para o meu workflow, eu sei que tem gente que usa Obsidian que não se importa de forma alguma com pastas, mas para mim, eu me importo. Eu movo as coisas de lugar toda hora, enfim.
o meu workflow necessita das pastas ainda. Então eu não consigo usar o Obsidian Mobile e o Obsidian Desktop juntos, não de uma forma aceitável. O que eu tenho feito? Eu tenho usado o Apple Notes como uma inbox de tudo que eu preciso comunicar entre o desktop e o mobile. Por exemplo, eu tô com o roteiro desse vídeo no Apple Notes, que foi escrito no Obsidian, mas eu mandei pro Apple Notes porque eu consigo mandar do meu desktop e automaticamente tá no meu tablet, tá no meu celular. Eu consigo também escrever coisas diretamente no Apple Notes. Então, o Apple Notes, nesse momento, tem no máximo 10 notas, porque são notas que eu estou ativamente escrevendo ou transferir para lá para usar de alguma forma. Não é o workflow perfeito, eu prefiro a facilidade de ter tudo sincronizado no Apple Notes e ter que manualmente trazer as coisas pro Obsidian, do que ter o meu Obsidian quebrando direto, porque eu coloquei alguma coisa numa nota do mobile que não foi para a nota do desktop, porque eu movi a nota do desktop do lugar. É horrível. Mas é isso sobre o mobile. Eu não estou usando o Obsidian exatamente no mobile por causa dessa limitação. Solução número 2, backup. Como é que eu faço backup? Eu uso o Git. Eu vou mostrar para vocês como configurar o Git. A parte mais básica é criar o repositório e iniciar o setup. Eu vou mostrar para vocês agora essa configuração. Depende também de um community plugin, mas tem que ter uma etapa feita antes no seu computador. Eu até tentei fazer essa etapa com o GitHub Desktop, mas não funcionou. Mas mesmo que você nunca tenha usado o Git na vida, vão ser algumas etapas só de instalação, tá bom? Então, a primeira coisa, se seu computador não tem Git, você vai ter que baixar o Git no seu computador. Uma vez que você tenha no seu computador, vai poder executar comandos Git. A gente vai precisar disso. Outra coisa que você vai precisar é de uma conta no GitHub, porque o repositório vai viver aqui no GitHub. Aqui no GitHub, quando você tiver configurado sua conta, você vai criar um novo repositório. YouTube Obsidian Vault. Eu já gravei isso, mas infelizmente foi usando o GitHub Desktop e não funcionou, então vou colocar 2. Pronto. Não vou colocar nada, vou criar público só para vocês poderem acessar e ver esses arquivos, mas recomendo você, na hora que estiver configurando, escolher privado, porque são suas notas pessoais, não é para todo mundo ficar sabendo. E aqui você vai criar o repositório. Criado o repositório, o que você vai fazer? Você vai copiar essa opção aqui. É importante que seja o SSH. Você vai entrar na pasta e o que você vai fazer? Se você não tem uma pasta com as suas notas, você pode simplesmente clonar, que vai ser esse processo aqui. E aí você vai abrir o seu Obsidian dentro dessa pasta e fazer as configurações igual eu mostrei no início do vídeo. Mas caso você tenha as suas notas, que provavelmente é o seu caso, porque você está seguindo esse vídeo passo a passo, eu espero, você não vai poder fazer isso. Você pode simplesmente jogar suas notas para lá, mas existe um outro modo muito mais simples. Você vai entrar na pasta com os seus arquivos, você está vendo aqui que são os arquivos que a gente mexeu no vídeo, vai fazer git init. Ele iniciou um git vazio aqui. Você vai fazer um git remote add origin. Pronto. Agora você vai poder git add ponto, git commit initial commit. Você vai poder fazer um git push. Você só precisa do upstream no primeiro push. Mas você não vai fazer isso todas as vezes que você precisar salvar o seu vault. O que você vai fazer? Você vai vir aqui no seu Obsidian. Você vai em Community Plugins, vai procurar pelo plugin Git, vai instalar, vai ativar, vai configurar o tempo de backup. Eu mantenho acho que 10 minutos, se eu não me engano. Vou deixar 1 minuto só para a gente ver acontecendo. Se a gente voltar aqui no GitHub, as minhas notas já estão aqui no GitHub. O que eu vou fazer? Eu vou alterar essa nota. Vou colocar, ó, minha primeira nota. Olha só, alterei o título da nota, que também é o nome do arquivo. Em coisa de 1 minuto, esse arquivo vai estar alterado lá no Git. Por quê? Porque automaticamente esse plugin vai, ó, acabou de vir a notificação. Se a gente atualizar aqui então, prontinho, já mudou para minha primeira nota com a data do backup que foi feita. Dessa forma, você consegue construir as suas notas tendo a certeza de que está tudo salvo. Então, ó, funciona lindamente. Claro que se você não é desenvolvedor, entender e colocar isso para funcionar talvez seja um problema. Deixa aqui nos comentários se você quiser um passo a passo mais específico para isso, em que eu mostro como você criar e configurar sua conta no GitHub, como colocar chaves SSH, enfim. Isso é muito para desenvolvedor, mas desenvolvedor já tem isso e eu falo muito com desenvolvedor, meu conteúdo é muito para desenvolvedor. Acredito que isso ele vai conseguir fazer com a mão nas costas. Se você tiver dificuldade, manda mensagem que a gente tenta te ajudar. Agora, para cereja do bolo, vamos falar do ScaleDraw. Ah, como eu amo ScaleDraw. O que é o ScaleDraw? Se você não conhece, o ScaleDraw é esse site. Ele permite que você crie diagramas.
Pode ser documentações, pode ser uma apresentação. Ele também te permite que você salve esses diagramas localmente. Ele é um arquivinho JSON, bem simples. Você pode ter uma sessão de colaboração, aí você compartilha com outra pessoa e outra pessoa pode vir aqui e criar. Ó, foi criado aqui, tá vendo? Então, é um programinha muito fantástico, só que eu sempre senti que faltava algo. Faltava eu conseguir usar e guardar esses diagramas de uma maneira mais estruturada. Então, para trabalhar em equipe, perfeito. Eu tenho aqui a sala, eu consigo criar. Mas como é que eu guardo isso? Vai dizer, Lucas, mas você não pode baixar? Podia baixar, mas o local, cara, é mó difícil de usar, né? Obsidian resolve esse problema para nós. Ele tem um Community Plugin, ele está ativado aqui. Eu vou clicar aqui, olha só. Quando eu clico para criar um desenho, ele cria um ScaleDraw local aqui para mim. E eu posso fazer a mesma coisa. Inclusive, eu posso vir aqui, selecionar tudo e tacar aqui. Aquele meu desenho está aqui. Então, o que eu costumo fazer, o que eu tenho feito é... Eu desenho com a equipe em colaboração no ScaleDraw Online. Eu pego essa versão do desenho, salvo com a data certinho e linko na minha Daily Note esse desenho. O mais legal, deixa eu mostrar para vocês, é que... Vou renomear esse desenho, tá? Meu desenho. Vou aqui na minha Daily Note, vou colocar meu ScaleDraw desenho. Olha só, prontinho. Eu consigo embedar os desenhos nas minhas notas. Então, estou fazendo documentação, desenho no ScaleDraw, texto no MD e eu embedo o meu desenho no MD. Isso é libertador, porque a partir de agora eu consigo registrar os meus desenhos, até em ordem cronológica. Consigo trabalhar offline, não preciso estar online no ScaleDraw. E eu tenho um registro da evolução das minhas arquiteturas. Incrível, assim. De fato, esse plugin mudou como eu faço documentação. Só para dar um gostinho para vocês, deixa eu abrir. Olha só, esse aqui foi toda uma nova UI de uma aplicação que eu criei, né? Todo um flow de UI, claro que low fidelity, mas eu criei dentro do ScaleDraw. Criei online e depois trouxe para cá. Cara, é fantástico, eu tenho tudo aqui. E existe uma outra coisa que é ainda melhor. Quando eu disse que ele melhorava o ScaleDraw, é por causa desse detalhe aqui. Se você olhar aqui, você pode exportar e tal, mas você também pode baixar, você pode ver o source code com o Markdown. Pode reparar que o desenho, o drawing, né, é o arquivo ScaleDraw original lá do site, só que ele tem os test elements. Vamos ver como é que funciona esse test element? Digamos que eu escreva qualquer coisa aqui. Meu desenho tá ruim. Entidade XPTO do meu código. Vou salvar. Quando eu abri o Markdown, ele trouxe o texto para cá, marcou o ID desse elemento, e aí eu posso, se eu quiser, linkar esse texto. Cara, é fantástico como isso potencializa os desenhos. Aí se eu olhar aqui no gráfico, eu tenho o meu ScaleDraw linkado a XPTO, que não tem nota ainda, tá linkado na minha nota diária. De verdade, gente, esse poder do ScaleDraw é uma coisa de outro mundo. Eu acho que eu consegui te passar todos os recursos essenciais para você começar a anotar no Obsidian. Então você tem todas as ferramentas para começar a captura. Começa a capturar, começa a anotar, anota seu dia, segue lá o que eu mostrei, com horário, com pequenas notas, depois começa a extrair, enche esse repositório, enche esse Obsidian de notas, porque a próxima parte é organização e templates. Então a gente vai voltar e eu vou te mostrar como você vai olhar para essas notas e como você vai começar a organizar elas, entendendo a importância de templates, entendendo a importância da localização e colocalização. É isso, então se você quer continuar vendo esses vídeos aqui sobre Obsidian, sobre carreira em tecnologia e programação, deixa aquele like, se inscreve no canal. Vamos fazer um trato? Depois de você ter feito todas essas configurações que eu te mostrei, instalado esses plugins, deixa no comentário aqui como é que está a sua nota diária, se você teve dificuldades, se você conseguiu fazer, quais foram as suas dificuldades. Vamos começar essa thread para poder te ajudar ainda mais. Tamo combinado? E se você não viu o vídeo que começou tudo isso, tô deixando ele aqui e tô deixando um outro vídeo que pode te interessar aqui embaixo. Te vejo na próxima.